essa é uma busca para que eu venha conhecer mais de Deus e me encher do Espírito Santo, ter mais sensibilidade à voz do Senhor, poder ouvir mais a voz de Deus e calar a voz do mundo, calar as vozes das outras coisas. Acabei de chegar em casa, hoje é dia 11 de novembro, são exatamente 6h26 da tarde, eu acabei de chegar em casa e busca mais pelo Espírito Santo, por Deus, de ouvir mais a voz do Senhor. Que eu vou ficar um mês, então dia 11 de dezembro talvez eu esteja terminando. Eu quero fazer um vlog, eu quero documentar esse período, eu quero fazer um vlog real sobre o meu dia a dia, né? Sobre como tá indo, se eu tô indo bem, se tô conseguindo suportar, se eu tô vacilando com Deus, ou como é que tá sendo as guerras, as batalhas, os desejos, porque eu acho que talvez falte um pouquinho disso, as pessoas entenderem que quem produz conteúdo cristão não é um super-homem, não é uma super-mulher. Somos falhos, somos humanos, temos desejos e eu acho que demonstrar isso em um compilado, eu não vou fazer vlog, mas tipo, um breve resumo assim de como tá sendo. Tentar gravar um pouquinho por semana ou por dia, assim, um pouquinho da minha rotina, como tá sendo o que eu tô fazendo, pra poder buscar mais o Senhor. E eu falei mais ou menos o que eu ia fazer, mas eu não falei como eu vou fazer, como é que funciona, né? Vamos lá. Como é que vai funcionar? Eu vou passar um bom tempo longe de entretenimento, porque eu acredito que eu não estou ouvindo a voz do Senhor, não porque Ele não está falando, mas porque eu tô distraído. E uma coisa que eu já fiz que me ajudou muito com o Senhor, que é parar as vozes para poder ouvir a voz do Senhor de fato, dar atenção à voz do Senhor de fato. Então, como é que vai funcionar? Eu desinstalei já meu Instagram, meu TikTok, que é o que eu mais uso para ver conteúdo avulso. E consiste basicamente no quê? Eu vou parar de consumir conteúdos seculares, coisas que me distraem do Senhor. Eu só vou consumir conteúdos cristãos que tenham foco em me edificar e me aproximar do Senhor. Ah, eu quero ver um filme cristão. Ah, eu quero ver uma série cristã. Ah, eu quero ver um vídeo cristão. Eu quero ver um Reels cristão. Como eu sei que é mais difícil assistir um Reel cristão, não porque não aparece, mas é porque eu vou ver o Reel cristão. Ah, eu vou abaixando, vou ver uns 5 cristãos. Aí vai aparecer algo diferente. Eu vou assistir também, então, tipo, eu prefiro cortar logo, porque eu sei que é algo que me mantém preso. E, eu não quero assistir conteúdo. Não vou assistir conteúdo, mas eu vou buscar o quê? Ler a Bíblia, ler muito mais a Bíblia. Eu tô lendo pouco, eu tô lendo todo dia, mas eu não quero performance, eu quero realmente ter aquele desejo de falar assim, cara, eu tô mais apaixonado por Deus, eu quero estar mais apaixonado que ontem e menos apaixonado que amanhã, sabe? Eu quero estar nesse nível assim, eu quero estar vivendo aquilo que Deus quer de mim, que é um filho apaixonado que ama estar perto do seu pai, que ama conhecer o seu pai, que é aquilo que ele nos fez para ser, porque pessoas que buscam o Senhor. Eu vou estar praticando jejum também nesse meio tempo, não direto, porque, né? Calma lá, sou um mero mortal. Mas como é que funcionam os meus jejuns? Geralmente eu trabalho na parte da manhã, aí eu trabalho das 9 às 1 e geralmente eu faço jejum da hora que eu acordo até umas 2 da tarde, porque o meu desejo é prolongar esse jejum, de aos pouquinhos, aumentando uma hora pra ver como é que meu corpo reage, pra chegar no momento que eu vou assim, cara, eu vou fazer um dia inteiro de jejum e não vou comer nada e vambora. Mas não se trata de performance, mas se trata também de busca. Então eu vou estar praticando jejum, leitura bíblica e eu quero orar mais. Eu quero buscar mais o Senhor só orando, porque eu canto muito pra Deus, né? Eu converso muito com Ele, mas não tem aquela parte de oração, de ouvir o Senhor, de orar de fato, cuidar das pessoas na oração. Então eu quero também orar mais e ir ao monte. E ao monte é importante ter mais comunhão com a minha igreja local e com os meus irmãos e com os meus amigos e com as pessoas que Deus colocou na minha volta. Porque é algo que é necessário e eu preciso trabalhar mais nisso em mim, dessa parte da comunhão local, de amar estar perto dos meus irmãos. Então, enfim, esse é o primeiro dia. Eu devo fazer tipo um vlogzinho rápido, com alguns áudios, alguns vídeos, alguns cortes. Eu quero postar isso no YouTube, então eu não vou fingir ser algo que eu não sou. Não consegui fazer esses 30 dias. Vou postar. É algo que eu percebi bastante, que muitos criadores de conteúdo, eles falam que é muito difícil criar conteúdo, ser cristão, que parece ter uma cobrança pra você ser perfeito e você não pode errar, que não sei o quê. Mas, enfim, eu sou falho, eu sou pecador. Talvez eu seja mais pecador do que você tá me ouvindo. Por quê? Porque talvez você não conheça a palavra. Eu conheço. E mesmo assim, eu não amo meu Senhor de todo o meu coração. Essa é uma busca pra amar a Deus de todo o coração. Essa daqui é a caminhada cristã, para conhecer mais de Deus, para conhecer mais do seu Senhor, para amar Ele mais do que todas as coisas, até que nada mais importe. Hoje é dia 11, ontem dia 10, saiu Inazuma Eleven Victory Road no lançamento da pré-venda, e é um jogo que eu queria muito jogar, é um jogo que
eu espero lançar tem 9 anos, de um anime que eu gosto muito e que é Super 11. Cara, eu gosto muito. E ontem eu me peguei viciado vendo um vídeo, vendo live, cara, tipo, das 1 da tarde até 9 da noite. E foi assim, cara, eu poderia ter buscado o Senhor, eu não busquei. Eu fiquei viciado em procurar como eu podia jogar o jogo, de qualquer maneira que eu podia ter mais contato com o jogo. E eu falei assim, cara, eu preciso buscar mais o meu Senhor, porque o jogo tá sendo mais importante que meu Deus. O jogo tá sendo o meu Deus. E eu olhei e falei assim, cara, eu não tô amando o Senhor de todo o meu coração. Eu não tô vivendo como o Senhor de todo o meu ser. Eu tenho desejos ruins, eu tenho vontades ruins, a minha carne grita pelo pecado, o meu eu grita pelo pecado, meu coração grita pelo pecado, pela iniquidade, pelas transgressões ao meu Senhor. E eu tenho olhado e falei assim, Senhor, eu não te conheço de verdade. Porque se eu te conhecesse e te amasse com tudo o que eu sou, eu não daria voz ao que o meu corpo grita, aquilo que a minha alma pede, mas eu daria voz ao teu Espírito Santo. Então, se eu não tô dando voz ao teu Espírito Santo, se eu não tô ouvindo o teu Espírito Santo, algo de errado não está certo. Porque a gente é um resumo basicamente de tudo aquilo que a gente consome. Se eu consumo muito durante meu dia inteiro só do mundo, como é que eu quero ir pro céu? Sabe? Como é que eu quero conhecer a Deus se eu não consumo nada que me remita a Deus? Nada que me leve para perto do Senhor. Então, essa daqui é uma busca a Deus para que eu venha consumir mais de Deus, consumir mais dos céus e poder conhecer verdadeiramente a face do Senhor. Cara, se esse áudio estiver muito ruim, me desculpa, tá? Eu não sei usar esse microfone de lapela. Mas é isso, é basicamente uma introdução. Essa jornada, esse período de busca de um mês, queria dar um nome legal. Um mês de jornada. Eu vou descobrir um nome legal e qualquer coisa tá no título aí. Minha vontade mesmo é fazer um vídeo pro YouTube. Então, se você tá vendo isso aqui no YouTube, obrigado, Senhor, louvado seja o Senhor pela sua graça e misericórdia em me permitir poder gravar, editar e postar esse conteúdo. E que você seja edificado nesse conteúdo, através desse conteúdo, que Deus venha falar contigo, que Deus venha te despertar para você estar mais perto dele, buscando cada vez mais e mais a presença dele. Então, se você não me conhece, prazer. Meu nome é Fábio Daniel, eu sou amado e apaixonado por Jesus Cristo, tenho 19 anos e os meus sonhos é viver os sonhos de Deus pra mim. Sim, eu falo que eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas as minhas ações não refletem o meu amor por Deus. Então, algo de errado não está certo. Vamos amar o Senhor até que nada mais importe. Amar não é somente um sentimento, mas sim uma escolha, uma decisão e uma obediência ao Senhor. Então, bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal, que quero fazer conteúdos assim, em busca do Senhor. Cara, é um bom nome. Esse é um bom nome. Em busca do Senhor. Acabou, é isso. Em busca do Senhor. Um mês fazendo um desafio com Deus, assim, um período de busca ao Senhor, pra incentivar quem tá assistindo e pra quem não conhece de Deus, por falar assim, cara, que Deus é esse? Que esse cara passa um mês inteiro buscando ele, abrindo mão da vida, abrindo mão das coisas que ele ama, porque ele ama ainda mais o seu Senhor. Eu quero amar tanto a Deus que isso causa um impacto na minha vida física, espiritual, psicológica, social, cultural, profissional, acadêmica e aí vai. Então, vamos amar o Senhor. E é isso. Tchau. Oi, pessoas. Agora ainda continua sendo o dia 11, são 8h37 da noite, logo após aquele vídeo da introdução que eu gravei. Agora eu tô gravando sem tripé, então tá meio engraçado. Eu finalizei meu cabelo, que eu tava precisando, né? Triste. Nesse meio tempo, eu tava ouvindo a pregação do Nick Moretti, vai estar aparecendo aí na tela. Cara, que pregação poderosa, que pregação incrível. Deus falou muito comigo através desse vídeo. Deus, eu acho incrível que ele sempre coloca conteúdo bom pra mim. O conteúdo que eu tô assistindo, ele fala sobre o que eu tô vivendo, eu acho incrível. Eu até me assusto, eu falo assim, cara, Deus é muito top, porque, cara, é muito maneiro. Tipo, eu não coloquei, porque eu não sabia o que ele ia falar, só sabia que tava no título. Enfim, que palavra top, que vídeo bom. Assistam, vale muito a pena, vale muito a pena. Só isso só. Agora eu vou estudar aqui, eu tenho que fazer as minhas coisinhas, tenho que fazer os meus estudos e depois eu volto. Se eu consigo eu mostro alguma coisinha pra vocês. Mas é isso, que Deus abençoe. Bom, hoje é dia 12/11, eu tô atrasado como sempre, correndo como nunca. Então, tá tudo normal, tá tudo bem. Estranho seria se hoje ficasse chegando no mundo, Godzilla. Eu tô sem o microfone aqui. Mas enfim, vambora. Fala galera, tudo bom? Ainda é dia 12, são 9h24 da noite. Acabei de editar um short
um Reels, um TikTok, independente de como você queira chamar. É sobre a ousadia em Deus. Eu quis fazer algo mais simples, porque senão ia demorar muito tempo. Eu quero otimizar esse processo de edição, porque eu demoro muito tempo. Eu postei um vídeo sei lá, no início do mês, e o outro vídeo eu postei no final do mês, ou no próximo mês, sabe? Atualizações. É muito difícil ficar sem consumir conteúdo avulso, né, que não seja cristão, porque eu gosto muito de jogo, eu gosto muito dessas paradas assim. Meu Senhor é mais importante. Eu tô com um desejo muito grande de sentir um prazer. Eu tenho que entender que meu prazer tá em Cristo. Que Cristo é o maior prazer que eu posso ter. Então, se não foi por bem, vai por mal, no sentido de ser algo mais que eu vou me forçar mais, sabe? Algo que eu vou realmente ficar em cima de mim mesmo. Falar assim, cara, você tem que entender isso. Se você não entender, você tem que entender. Não tem como não entender. Ou você aceita, sabe? É tipo isso. Não tem muita opção. Então, é engraçado, parece que a carne treme, parece que a carne grita por outras coisas. Mas eu tô aqui, eu passei a noite aqui ouvindo louvores, editando meu vídeo ali que é cristão. Então tô sempre com a palavra na cabeça, tô sempre assistindo o vídeo do Jesus Cop, do Nick Moretti, do Gelson Birasson, Luca Martini, a galera que eu gosto muito, assim, tipo, que eu sempre assisto, sempre acompanho e sempre me edifica, sabe? Sem contar Theo Hayashi, enfim, outras pessoas que vão aparecendo durante essa trajetória aí de consumir conteúdo. Mas enfim, eu não quero me prolongar muito, eu não sei quanto tempo esse vídeo ao total vai ficar, porque o meu intuito é fazer ele quando editar, né, e postar quando acabar tudo, acabar o mês, e não postar por semana, fazer tipo aquele Douglas Flamino, que o cara faz 30 dias fazendo tal experimento. Tipo, eu tenho vontade de fazer isso. Então, até o momento, minha carne está gritando, eu preciso estudar mais algumas coisas e eu queria ler mais a Bíblia, porque eu não quero só ler a Bíblia pra ter um momento de devoção ao Senhor, no sentido de, tipo assim, tô marcando horário, né, marcando ponto, mas, tipo assim, realmente degustar a Bíblia, ler ela e me apaixonar cada vez mais e mais. Muito obrigado você que tá acompanhando, tá bom? E vamos, que Deus é mais importante do que tudo e que todos, e vamos buscar o Senhor, até que nada mais importe. Olá, pessoas. Hoje é dia 13. Tô voltando pra casa agora. Foi um dia bom, graças a Deus, tranquilo. Aprendi muito sobre o Senhor. Eu tava ouvindo hoje podcast MC JP, que não é mais MC, graças a Deus, no Jesus Cop. E acompanhei um pouquinho, né, da história dele. Cara, muito maneiro. É um tipo de fé que a gente deve buscar ter em Deus todos os dias, de realmente abrir mão. Não é uma música na minha cabeça, não. Basta Davi Sasser. Abro o mão dos pensões. Cara, eu tô um pouco chateado comigo mesmo, porque Deus não me pediu, Deus não me obrigou, Deus não falou. Eu vi e quis fazer, que é um voto que eu vi no Instagram, que é aquele voto das muletas, onde você vê uma muleta, você vai parar e orar pela pessoa. Aí se vê uma muleta, você vai parar e orar pela pessoa, meter com o cara com que eu achei legal, achei bacana, e tenho vontade de fazer, e falei, Deus, até mesmo que eu ver uma muleta, eu vou parar e vou orar. Cara, agora eu só vejo muleta na rua, e eu não tenho vergonha de parar e orar as pessoas assim. E cara, agora eu só vejo muleta assim, tipo, 5 pessoas, 6 pessoas uma atrás da outra, e eu não paro porque eu tenho vergonha. Mas eu vou mudar, em nome de Jesus. Eu tenho ficado um pouco chateado comigo mesmo por conta disso, porque Deus não me pediu, Deus não me falou. Eu falei pra ele que eu ia fazer e eu não tô fazendo. Ele tem me dado a oportunidade de fazer. Eu tenho encontrado bastante pessoas que poderiam estar sendo curadas, que poderiam ter um encontro com Jesus, que poderiam estar sendo ministradas, mas não estão. Por quê? Porque eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho coragem de pregar com ousadia a palavra do Senhor. E algo que Deus tem ministrado em mim, pregar a palavra do Senhor com ousadia. Até o que o meu próximo Reels que eu vou postar vai falar sobre a ousadia de pregar a palavra do Senhor. A oração de Pedro em Atos 4, se eu não me engano, que ele ora, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia para pregar a tua palavra. Porque ele sabe o que Deus vai fazer. De uma maneira ou de outra, seja curando, seja tocando, seja ministrando a pessoa, Deus vai fazer. Mas, para Deus alcançar essas vidas, Deus gosta de nos usar para alcançar essas vidas. Não que ele precise, porque ele é Deus. Ele não precisa de nós. Mas ele gosta. Precisamos ter ousadia de pregar a palavra do Senhor. Então eu tenho me pego pensando nisso, falo, Senhor, muda meu coração da ousadia. Porque não é a primeira vez que eu olho uma pessoa assim e eu fujo. E não vai ser a última, provavelmente. Bom, eu espero que seja a última. Mas se não for, em nome do Senhor Jesus eu declaro, Deus me dará ousadia. E em nome do Senhor Jesus eu irei orar por essas pessoas. Com medo, sem medo, mas irei fazer a minha parte para a glória do Senhor. Amém.
Fala, rapaziada, hoje é dia 14/11, tenho novidades, graças a Deus. Primeiro minha garganta tá doendo, eu acho que minha voz deve estar um pouco estranha, mas independente de como a gente está, a obra do Senhor não pode parar. Ontem eu falei pra vocês, falei com Deus que eu fiz um voto de orar pelas pessoas, né, de muleta e tal. E eu fiquei orando isso com Deus. Mas Deus, dá ousadia, dá coragem de pregar pra essas pessoas, de orar essas pessoas. Hoje eu acordei, hein, e enquanto eu me arrumava, deixei o Luca Martini falando sobre cura, sobre orar pelas pessoas, sobre essa área do evangelismo, pra ver se eu pegava alguma ideia de como que orar pelas pessoas assim, que eu posso orar e tal, como abordar. Graças a Deus, hoje, descendo de casa, né, pro ponto, tinha uma moça. Eu já tinha visto ela antes, com 2 muletas. E eu abordei ela assim, bom dia, tudo bom? Com licença, eu posso orar por você? E ela deixou, recebeu, graças a Deus. Aparentemente, ela é cristã, porque ela recebeu o favor de Deus também e tal. Mas foi muito rápido, que eu tava atrasado, como sempre. Eu não consegui parar pra dar muita atenção. Mas eu pude perceber que as pessoas... Eu já percebo isso, mas eu não faço nada, infelizmente. As pessoas estão sedentas por Deus, pra conhecer Deus, pra receber de Deus. Aí eu orei e falei com ela. Não falei com ela, tipo, orei assim e saí. Mas eu já vi que ela ficou mais feliz. Ela tá com a carinha bem abatidinha, tadinha. Mas depois da oração já ficou mais feliz, ficou mais animada. E continuou seguindo o rumo dela. Não foi curada ao ponto de lançar a muleta fora no momento, mas eu creio que Deus há poder sim para poder curar. E eu não fiquei triste, porque Deus não curou da forma que eu gostaria. Mas às vezes Deus não vai curar a pessoa no externo, no físico, mas vai curar o emocional dela que tá mais abalado. Enfim, peguei o ônibus, fui para outro lugar pegar meu segundo ônibus. E nesse ponto havia uma senhora com uma bengala. E eu olhei e falei assim, ai senhor. Ela tava conversando, falei assim, Deus me dá a oportunidade de poder orar ela. Falar com ela, que eu não quero acordar os outros assim, né? Com as faltas de educação. Aí beleza, eu aproximei dela assim, a outra moça saiu. Aí ela começou a falar comigo. E ela começou a falar de Deus comigo. E eu falei, é agora. Aí eu falei assim, posso orar pela senhora? Ela, pode sim. Aí eu orei ao Senhor. E na minha oração, eu gosto de começar agradecendo ao Senhor por tudo. Tipo assim, eu vou falando um pouquinho, né? Agradeço pelo dia, pela oportunidade e tal, pela sua graça e misericórdia. Aí eu já oro ao Senhor pra falar que nós agradecemos pelas provisões, pra nos lembrar que somos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos provê. E logo em seguida eu peço pela cura, né? No começo eu peço presença, depois a gratidão e, por último, a cura. E também não foi curada ao ponto de largar a muleta, pelo menos, mas já vi que fez uma mudança no dia dela, na vida dela. Então, tipo, foi muito maneiro, muito top. Aí ela começou a falar que se sente muito sozinha, que o irmão dela morreu há pouco tempo e está tratando. E a gente ficou conversando ali, e só nesse período de pouca atenção que eu dei pra ela, é porque ela ficou muito feliz. Então, glórias a Deus. Fala galerinha, hoje é dia 15/11, graças a Deus, mais um dia pra glória do Senhor, indo tocar numa igreja com minha irmã. Ontem eu toquei também numa igreja, foi bênção, graças a Deus. E gente, tá indo bem o projeto, né? Nossa busca, o Senhor. Os 30 dias tá bem legal até o momento, tá bacana. Tenho me sentido mais próximo de Deus, no sentido de tem feito efeito, né? Já não passo muito tempo também no celular, já não tenho muito o que fazer. Então, eu busco outras coisas pra fazer. Eu arrumei a bagunça do meu quarto, que é importante. Então, se você quer servir o Senhor, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é o que? Arrumar nosso quarto pra glorificar o Senhor. Tenho cuidado mais de mim também, como pessoa, assim, né? Eu tô sentindo um pouco de dificuldade em ler a palavra em casa, porque me dá muito sono, mas esse sono é algo espiritual. Então, persistimos e lemos e oremos mais, buscamos cada vez mais e mais do Senhor, para poder estarmos estando cheios de Deus e vivendo aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho sentido uma grande diferença e recomendo você que tá aí a fazer. Ficar 30 dias fazendo esse tipo de jejum e vai ser bênção demais, vai ser top, vai ser muito gratificante e vai dar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Fala que ele é santo, que ele é lindo, que ele é poderoso, mas ele acha essa presença real.
Hoje é dia 18/11. Ontem eu não gravei, não registrei nada. Em domingo eu registrei, domingo foi Enem. Fiz o meu Enem. Se eu fui bem já não sei, mas eu fiz. Foi perto de onde uma amiga minha mora. Ela falou que queria me dar um presente. E pra quando eu fosse lá fazer o Enem, ir lá falar com ela pra que ela pudesse me dar o presente, eu fui. E ela me deu um livro. Obrigado, Senhor. Fiquei feliz demais. Muito top. Ganhei um livro do George Miller, que conta brevemente a história do George Miller, um homem que viveu na provisão do Senhor, totalmente dependente do Senhor. Comecei a ler ontem, parei na página 93. É bem legal, bem bacana, bem rapidinho. E ontem, graças a Deus, fui ao monte também. Deus é muito bom poder estar andando ao lado do Senhor. Podendo estar conhecendo nosso Deus todos os momentos. Queria deixar registrado aqui todos os dias da semana, de segunda a sexta até agora, do dia 11 que eu comecei até o presente momento. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu faço jejum durante o meu horário de trabalho, que é do horário que eu acordo até as 2 horas, que é o horário que eu chego em casa. Porque o meu plano, é cada vez mais aumentar esse horário para fazer um dia inteiro. E hoje foi aniversário de uma menina, de uma amiga minha, uma colega minha. E teve bolo. E lá a gente mexe muito com reuniões, de pessoas. Então sempre sobra comida, ainda mais do meu setor. Cara, que bolo bonito. Eu olhei e pensei, você tem vontade de comer um bolo? Eu tô cheio de fome. Você tem vontade de comer um bolo? Aí eu tava olhando assim e graças a Deus conseguiram me dar um pedacinho pra levar pra casa. Então eu estou levando pra casa. Graças a Deus. Mas que tentação. Quando a gente mais tá tentando ficar firme com o Senhor, cada vez mais vem as tentações. Ainda mais na parte de alimentação. Gente, eu sou muito formiguinha, eu gosto muito de doce. Então tem biscoito, tem bolo, assim, me amarro. Mas enfim, hoje eu ainda fiquei pensando de assim, será que vale a pena fazer jejum hoje? Mas vale sim. Vale muito a pena. Não tem coisa melhor do que se sacrificar para conhecer o seu Senhor. Mas enfim, é isso. Hoje é terça-feira, dia 18. Quinta-feira é feriado lá na minha empresa e sexta-feira, quinta e sexta não trabalho. Então vamos ver o que Deus aguarda para quinta e sexta. Quero poder ir mais no monte. Quero terminar de ler o livro hoje. Enfim, tá sendo muito legal, muito bacana, muito prazeroso. Fala galera, tudo bom? Hoje é dia 19? Eu acho que é dia 19. Cara, ontem foi muito top, Deus me revelou texto bíblico de uma forma muito poderosa, de uma forma que eu nunca vi antes, nunca experimentei antes, então foi muito, muito maneiro, muito top. Bom dia! E algo que realmente eu fico olhando assim, cara, tem dado frutos do meu esforço, de busca ao Senhor, porque se depender de mim, galera, eu não consigo fazer o que eu fiz ontem, não da forma que eu fiz ontem. O que aconteceu ontem? Ontem eu tava lendo a Bíblia para poder encontrar textos, para poder ter base para fazer um roteiro pro meu vídeo de identidade. Ainda não gravei o vídeo, eu só terminei o roteiro, já tava meio que pronto, mas eu precisava ajustar algumas coisas, eu tava procurando base pro texto. Nessa de procurar textos, eu caí em Atos 9, que fala sobre a conversão de Paulo. E enfim, você conhece a história melhor que eu. Paulo vai para Damasco para poder perseguir os cristãos. Ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho, ele cai, fica cego e o Senhor fala para ele para Damasco que lá ia ser falado para ele o que ele tinha que fazer. E beleza, tá aí, tudo bem. O Senhor fala para Ananias que Paulo tá ali na cidade de cego e que Paulo teve uma visão, que Paulo tava de jejum, oração. Teve uma visão de que uma pessoa chamada Ananias chegava nele e orava. E Ananias reluta com o Senhor, Senhor, eu conheço a forma desse Paulo, e não é muito legal, pai. E o Senhor fala assim, pra ele ir até Saulo, porque Saulo era pra Deus, um vaso escolhido. Isso pra minha cabeça, um vaso escolhido. O que é isso, um vaso escolhido? Em inglês tem umas versões que falam instrumento escolhido do Senhor. Eu fui procurar o escolhido, então eu fui pra parte da etimologia da palavra escolhido. E a etimologia é do latim, é ex coligere, é uma parada assim, que esse ex significa fora, poligere significa reunir ou colher. Então é colher pra fora, é retirar de um grupo maior, é separar de um grupo. Paulo é escolhido pelo Senhor. E Paulo sendo escolhido pelo Senhor, ele é escolhido pelo Senhor independente do seu passado, sabe? Paulo perseguiu os cristãos, Paulo acusava os cristãos, matava os cristãos. Na morte de Estevão, fala que Paulo, como sentiu com aquilo, que Paulo, participou daquilo. E logo após, Paulo estava entrando, invadindo as casas para perseguir os cristãos. Puxava os homens e mulheres pelos cabelos até as ruas para perseguir os cristãos. E Deus, independente do passado de Paulo, escolheu ele. Aí eu fico olhando assim, mas assim, como assim escolheu ele, cara? Na palavra Ananias duvida do Senhor. Fala assim, esse Saulo aí é esquecido. Mas Deus fala que ele é escolhido. A gente tem que entender que quando Deus nos escolhe, é independente do nosso passado, independente do nosso futuro, independente do que a gente já fez, independente do que as pessoas acham sobre nós. Por quê? Porque Deus nos escolheu.
E quando Deus nos escolhe, a gente vive o poder de Deus assim, firmemente, porque somos escolhidos pelo Senhor, não há nada que pode nos separar da escolha do Senhor. Se Deus escolheu, é porque tem um propósito, é porque tem um motivo, sabe? Deus não escolhe ninguém do nada, Deus não separa ninguém. Gente, é ser escolhido, separado. Em 1 Pedro 2, 9, eu não lembro, Pedro fala: "E vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus." E ele tá falando assim, gente, vocês são escolhidos pelo Senhor. Nós somos uma nação que o Senhor separou de outra parte. Por quê? Porque Deus tem um plano pra gente. A nossa identidade é que nós somos escolhidos por Deus. Essa é a nossa identidade. O que a gente faz, o que a gente vive, como a gente vive, vem do que? De nós sermos escolhidos. Quando a gente é escolhido e separado pelo Senhor, a gente começa a viver de fato o evangelho, que a gente começa a entender a nosso propósito nessa terra. O nosso propósito provém da nossa identidade. Então, quando a gente entende a nossa identidade, a gente começa a viver de fato o evangelho. A gente entende que somos separados por Deus para poder fazer o quê? A gente é separado com uma missão. A missão de Paulo o quê? É anunciar a Deus para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Isso é o que é a missão de Paulo. 1 Pedro fala que a nossa missão é que nós somos separados e escolhidos por Deus para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. O que são essas virtudes? Virtudes é uma palavra usada como sentido de qualidades de uma pessoa. E para a gente conhecer as qualidades, anunciar a qualidade de alguém, nós temos que conhecer essa pessoa. E para conhecer essa pessoa, nós temos que ter intimidade. Então Deus está falando, ó, você é escolhido, separado por Deus. Para quê? Para conhecer a Deus, aprender sobre o Senhor, para você poder anunciar as boas novas que Deus fez em você, para você anunciar as boas notícias, para você anunciar a obra de Deus que Ele fez em você, para as pessoas que ainda não conhecem. Então, a gente tem aqui versículos de Pedro, a gente tem esse de Pedro e de Atos, a gente tem basicamente uma base, que é o quê? A nossa identidade, a nossa missão e o que precisamos fazer, o que temos que fazer, que é o quê? A nossa identidade. Somos escolhidos, o Senhor nos chamou para conhecê-lo e para anunciar a sua vontade, anunciar a sua obra. É muito top. Eu olhei assim, cara, muito de Deus, porque eu não tenho sabedoria para poder aprender isso, mas Deus tem provido, graças a Deus, na minha vida, e tem usado cada vez mais e mais. Então, é isso, rapaziadinha. São 1h25 e eu queria comentar com vocês o que aconteceu mais cedo no ponto de ônibus. Pouco depois que eu falei pra vocês, né, sobre a passagem de Pedro e de Atos, eu vi uma moça do roleta que passou. Eu já orei por ela antes, mas ela passou assim, ai, oh Deus, eu quero orar agora. O ônibus tá vindo, que não sei o que ele na ônibus não tava vindo, porque morou aí no tempo, eu poderia ter orado. E eu fiquei me sentindo culpado com Deus. Tô legando aquilo que eu falei que eu queria fazer. Não estou fazendo aquilo que eu queria fazer, né, que eu disse que eu ia fazer. Eu perdi a oportunidade de ver ela de novo e eu vi, mas eu não orei, então me perdoa. E eu fiquei triste com isso. Eu queria, né? Nem sempre a gente acerta, às vezes a gente vacila com Deus. Mas graças a Deus, eu peguei meu ônibus. Quando eu desci pra caminhar, pra pegar meu outro ônibus, eu tinha visto um rapaz andando de muleta na rua também, com o pé machucado. E eu fui perguntar pra ele, né? Eu desci do ônibus, esperei um tempinho, ele chegar até mim, tudo bem, mano? Tudo bem? Bom dia. O que aconteceu? Ele se desculpa que eu não tá assim. Eu falei, mano, eu caí da escada. Ele falou assim, pô, posso orar por você? Ele, pode. Aí eu orei por ele ali, não teve cura assim de largar a muleta, né? E sair correndo, mas creio que Deus está alcançando essas vidas. E em nome do Senhor Jesus, Deus está sendo transmitido, sendo pregado para essas pessoas. Então, por mais que de maneira simples, por mais que eu esteja com medo e tímido, o Senhor Jesus está sendo pregado para essas pessoas. Então, é isso. Só queria deixar esse relato aqui para vocês, enquanto eu vou para casa. Fala galera, tudo bom? Hoje é dia 20, né? São 11h44, tô voltando pra casa agora. Tive uma saída hoje, graças a Deus. Breve atualização para não perder o ritmo de gravar as coisas. Terminei o livro do George Miller. Que livro top, cara, que livro top. Que história, né? Marcante, assim, muito legal. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração e dado algumas ideias de projetos e graças a Deus, né? Estamos caminhando para poder fazer aquilo que ele tem pedido, aquilo que ele tem me chamado para fazer. Hoje foi muito bacana, cara. Hoje eu toquei com a minha irmã, mas hoje também foi um dia muito difícil, porque hoje fui em casa, não fui trabalhar. Hoje é sexta-feira, um dia após o feriado, ficou de recesso meu trabalho, né? Eu não fui trabalhar, mas eu fui em casa e hoje eu não senti muita vontade de ler Bíblia, de orar, e ainda mais de assistir conteúdos cristãos. Eu falei assim, cara, eu quero jogar alguma coisa, eu quero ver uma gameplay, eu quero, sabe, outra parada. Mas graças a Deus, a gente tem uns vacilos, né, de querer assistir outras coisas assim, mas Deus pegou a curva assim e vamos. Não que eu não possa assistir, eu assisto pra poder estudar algo, ainda mais quando é de estudo meu e de ensino pra mim, mas com um propósito, né, não à toa assim. Assisti alguns negócios de gameplay lá rapidinho, de shorts, né, que aparece.
Aí, graças a Deus, tô montando um propósito de 30 dias, né? Sem muito conteúdo, sem consumir, né? Porque não que eu não possa assistir, eu até posso, mas eu não quero me alimentar das coisas do mundo e como predominar. Eu acredito muito que aquilo que a gente alimenta é aquilo que se torna forte. E se eu só alimentar os desejos da minha carne, ela, consequentemente, vai ser mais forte que o meu espírito. Então eu tô preferindo alimentar meu espírito que a minha carne. E tem dado resultados, graças a Deus. Eu tô com alguns vídeos pra fazer, né? Tem um da identidade. Editei um vídeo ontem pra minha irmã. Saiu tanando, então tô falando legal. Tá indo, tá fluindo. Graças a Deus. Hoje é um dia depois de ontem. Hoje é dia 22, exatamente 18h50. Estamos indo para a glória do Senhor para mais um dia de adoração, exaltação e propagação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, leve em paz e segurança, nos acompanhe e nos permita ser usado para a glória do nome dele. Que tudo seja feito conforme a vontade dele. Queria gravar mais, né, do dia, mas geralmente minha memória acaba muito rápido. Hoje eu passei o dia longe do celular, graças a Deus eu ter conseguido passar o dia longe do celular. A única coisa que eu pego do celular é pra ver YouTube, literalmente. Hoje foi mais de boa, consegui ver mais conteúdos, então eu tenho conseguido também, voltado a consumir muito conteúdo sobre música, dicas, tutoriais, essa parada assim. Hoje eu não li Bíblia, mas segunda-feira, espero que amanhã, né? Amanhã eu já volte a pegar firme na parte da leitura. Uma coisa que eu quero melhorar muito é a oração. Minha oração tá bem fraca, eu queria aprender a orar direitinho, bonitinho e tal. Orar, sei lá, por várias horas, fervorosa, uma oração bem fervorosa, né? Hoje eu passei a tarde fazendo uma logo pro meu canal, que é da notinha, né? Que a nota representa o F e o D do meu nome. Aí eu fiz a logo e fiz o logo review, que é o videozinho, que vai aparecer no final do vídeo. Fiz isso pro Reels e pros vídeos longos do YouTube, né? Que são em formato 16:9. Depois eu volto. Nossa, esse vídeo deve ficar tudo escuro, cara. Eu não sei como vocês estão conseguindo enxergar. Assistir esse vídeo. Oi, pessoas. Tô voltando pra minha casa agora. Foi bacana, foi legal. Eu percebi que recentemente eu tô muito estressado, tô estressado fácil, às vezes sozinho. Sei lá, eu tenho medo de estar conversando com uma pessoa, sei lá, só da pessoa não me entender de primeiro, já ficou tipo, mano, assim você tá me entendendo? Então eu tenho medo de estourar com as pessoas, que isso não provém do Senhor, irritabilidade não provém de Deus. Deus traz calmaria e mansidão, são os frutos do Espírito. Então, temos que orar para Deus retirar isso de nós e saber falar com as pessoas pra não magoar, né? Porque quando a gente tá assim, irritado fácil, a gente magoa as pessoas que a gente ama, né? Então, cuidado. Não é que eu magoei, é bem que eu amo. Mas, né? É o cuidado que nós devemos ter. Mas, enfim. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Amém. Hoje é dia 24, uma segunda-feira, graças a Deus. E, bom, atualizando vocês de como é que eu tô. Tô morrendo de sono, primeiramente, né? E esse final de semana eu não li a Bíblia. Eu li muito pouco, na verdade, não. Eu li ontem, graças a Deus, mas no sábado eu não li, que eu lembro, pelo menos. Tem vezes que, tipo assim, eu pego assim, dou uma lida rapidinho, mas é aquelas, tipo, nossa, aquela lida, sabe? Agora eu quero voltar a ler o livro de Atos. Eu já li uma vez, né, agora, mas eu quero ler agora, aprofundando legal e estudando bastante. Cara, eu acho muito engraçado, né? A gente ficar um pouquinho, tipo, um dia sem ler, sem fazer jejum. A gente já muda, né? Esse final de semana eu fiquei... Cara, socorro, Senhor. Socorro, porque a vontade de coisas que não se devem ver era grande. A vontade de fazer coisas que não se devem era grande. Eu fiquei assim, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Jesus é bom e o diabo não presta. Ontem foi bem tranquilo o meu dia, bem de boa, então, tipo, não li muita Bíblia, né? Preciso ler mais. Mas enfim, cara, uma coisa que eu quero aprender e investir mais tempo, que eu sempre falo aqui, é na oração. Tem algo que eu vejo que tá muito precário em mim. Eu não sei orar direito, assim, tipo... Como assim você não sabe orar? Cara, eu não sei cuidar de vidas em oração, de botar em pauta, tipo assim, ó, visita essa pessoa, toca aqui, cuida lá, que não sei o que lá. Essa parte já não sei fazer direitinho, mas né, tipo assim, com constância e frequência. Mas enfim, graças a Deus, a semana está começando, né, eu poderia ter morrido e não está aqui, mas Deus é gracioso. E eu não quero estar falando com o Senhor. Eu não quero estar aqui no vídeo mostrando uma santidade que eu não tenho. Esse vídeo, o propósito dele é demonstrar realmente as lutas de um rapaz cristão de verdade que busca conhecer o Senhor. Sem, sei lá, ficar falando que eu não tenho vontade de picar, que eu não tenho vontade
de que eu sou o mais santo de todos e tal. Não, eu não sou. Eu conheço a verdade, conheço a palavra. E mesmo assim, meu coração é maldoso ao ponto de querer pecar contra o meu Senhor. Pecar contra aquele que me ama e não dar valor ao nosso relacionamento. As coisas que ele me propõe a viver, as coisas que ele coloca em minha vida. Mas, enfim, estamos indo bem, graças a Deus. Hoje estamos jejuando de novo, estamos aplicando os conceitos de busca e vamos que vamos. Porque se a gente dá uma brechinha, o diabo faz a festa. Então, não vamos dar nenhuma brecha. Simples. Se quando a gente dá uma brecha pequena, o diabo quer fazer festa, a gente não dá nenhuma brecha. A passagem que a irmã sempre fala, pegou recentemente, eu não vou saber direitinho lembrar assim, mas ela fala sobre o povo tá cercado por um exército. Aí fala, o que a gente vai fazer? E eles falam, ó, vamos tapar as brechas para o povo de fora não entrar e vamos parar de dar força ao inimigo, que é o quê? Parar de alimentar. Eles fazem tipo uma água subterrânea para que eles parem de dar força aos inimigos. Então seja, corte aquilo que tá te fazendo mal. Para de alimentar aquilo que tá te fazendo mal. Para de te dar força aquilo que tá te fazendo mal. Parar de dar brecha, fechar as brechas, né, que você tá dando e parar de alimentar aquilo que tá te fazendo mal. Então vamos, né, pôr isso em prática. Mas isso, vamos aprendendo, vivendo, conhecendo mais do Senhor, reconhecendo que sem Deus nada é possível. Então muita oração, pés no chão, cabeça no céu, vambora, 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 até que nada mais importe. Ainda dia 24, agora de tarde, tô voltando pra casa. Bom, hoje tô todo errado, cara, tô todo errado. Acordei, né, falei assim, pô, tô sentindo de fazer jejum não, sabe, isso deve ser obra da carne, eu vou fazer jejum sim. Aí o Senhor, vou fazer um jejum até 2 horas. Pô, lá fui eu pro trabalho, cheguei no trabalho, atrasado. Ai, que benção. Cheguei atrasado, aí ia ter reunião, teve reunião, e tipo, eu cheguei 9h20. A reunião era 9h30, então tipo, cheguei já indo pra reunião, meio perdido ainda. Cheguei na reunião, fizeram uma surpresa pra minha gestora, porque foi aniversário dela esses dias, e eu nem sabia, tipo, eu achando que era hoje, gay. Aí eu fiquei, pô, vai ficar feio se eu não comer, tipo, fazendo desfeita. Aí, e lá, eu já não como, quase que eu faço jejum. Eu nunca como nada. E tipo assim, eu fico achando que o pessoal acha que eu sou muito chato. Eu nunca como, nunca participo, nunca tô junto com eles. Aí eu fiquei, pô, vai ficar ruim pra mim, né? Ai, senhor, como não como? Acabou que eu comi. Aí eu pedi perdão ao Senhor. Aí agora na volta pra casa, estou eu lá num outro ponto. Vi 2 pessoas de muleta, 3 pessoas de muleta. E eu não orei. Fiquei com vergonha, tipo, ponto cheio. E olhando assim, o pessoal tava tudo com cara de bravo, cara de... Aí eu, não vou orar não. Não sei o que pode acontecer. Aí eu deixei quieto. Aí ficou tranquilinho, graças a Deus. Tô tudo errado. Que raiva. Mas enfim, vamos melhorando. Em nome de Jesus. Preciso manter... colocar lenha, né? Adicionar mais lenha, não deixar a chama se apagar. E colocando lenha, porque momentos assim são bons, porque vão nos forjando. Como assim? A gente acha que é 1000 maravilhas e tá tudo bem, tudo ótimo e tal. Mas na verdade não. A gente nunca vai estar, pelo menos eu acho, né? Ou vamos até alcançar esse nível de estar 100% perfeito. Eu acho muito difícil a gente estar perfeito em forma terrena com Deus. De não pecar, de não errar, de não falhar no compromisso assim. Eu acho que a gente vai errar muito, mas o importante não é você falar assim, poxa, eu errei, perdi tudo que eu consegui, não. É você falar assim, cara, agora eu vou fazer melhor. E em nome de Jesus vai dar melhor ainda. Só vamos melhorando pra glória de Deus e vamos nos aprimorando pra glória de Deus. Cara, eu não sei mexer nessa câmera. Meu Deus, hoje é dia 25, eu não sei mexer nessa câmera. É o meu celular, mas como se mexer na câmera, então fica muito escuro, muito escuro. Só queria deixar aqui avisado, né? Não gosto de comentar as coisas que tem acontecido. Esqueci de comentar ontem a gente começou um propósito lá na igreja de todo dia um jovem diferente colocar um versículo, um devocional no grupo da igreja, pra gente poder, no nosso grupo de jovens, pra gente poder estar se movimentando. E ontem foi eu que coloquei, e eu acabei falando sobre 1 Pedro 2:9. Eu acabei falando sobre a nossa identidade em Cristo e a nossa missão a partir da nossa identidade. Hoje o dia foi bem tranquilão. Hoje eu não fiz jejum, escolhi não fazer jejum. Ontem quebrei, né? Aí eu fui com medo de fazer tipo assim diretão e passar mal. Cara, eu posso fazer tipo assim, uma semana eu faço, outra semana eu não faço. Como semana passada eu já fiz umas 2 semanas direto, essa semana eu vou evitar fazer pra poder comer e
ficar gordinho de novo para poder fazer jejum mais prolongado. Mas a minha meta é alcançar um nível que eu possa fazer jejum todo dia por um longo período de tempo. Eu acredito que vai ser algo muito benéfico, tanto para minha saúde física quanto espiritual, né? Vai ser algo muito bacana. Hoje eu pretendo gravar o vídeo da identidade. Ou uma semana pra gravar, não gravei, não tive tempo. Vai ser de novo gravar, comecei a editar hoje. E dar sequência naquilo que Deus colocou no meu coração. Vou sumir e outro dia eu volto. Valeu! Hoje é dia 27, são 2h05 da tarde. Não sei quando foi o último dia que eu gravei, mas eu queria falar com vocês, né? Que eu tô um pouquinho... Percebi que eu tô um pouquinho desanimado, pra baixo, sem energia. Tanto com as coisas espirituais, mas tô tentando manter o máximo que eu consigo. Quanto comigo mesmo, né? As minhas próprias coisas. Os meus projetos eu não tô fazendo. Eu tô desanimado, tô sem energia pra poder, sei lá, às vezes levantar da cama e sair, sabe? Então, também... Mal com isso, preciso melhorar. O que eu percebi também é que eu não tenho me cuidado muito. Ah, como assim? Tipo, fazer as paradas que eu preciso fazer. Nossa, uma aranha grandona. Fazer as paradas que eu preciso fazer. Eu percebi que eu não tô me cuidando muito. Tipo assim, meus estudos, meus compromissos. Não tô tendo tempo pra mim, de qualidade pra mim, de botar a cabeça no lugar, de descansar. Não tô animado, assim, né, pra ir trabalhar ou fazer alguma coisa e tal. E geralmente eu sou bem animado com, tipo, poder ir trabalhar, eu me arrumo, coloco aquela roupa legal, aquela roupa bonitona aí. Vou trabalhar, ultimamente eu não tenho feito isso. Meu cabelo, finalizar ele, eu não tenho finalizado. E algo que é prazeroso pra mim. Então são pequenos detalhes que eu tenho percebido, tenho olhado. E visto que eu não tô tão bem assim. Muito provavelmente tem uma parte espiritual nisso. Um ataque, né? Mas temos que estar vigilantes. Mas temos que estar atentos a isso. Porque eu acredito que o nosso bem-estar físico, mental e espiritual devem andar juntos. Esse dos três não estiver tão bem, precisamos dar atenção. E acho que no caso, são 3 dos 3 que não estão tão bem assim. Então é tempo de colocar lenha, da gente continuar alimentando a nossa espiritualidade com Deus. É tempo da gente se cuidar, em quesito de saúde física, né? Procurar um médico, uma parada que eu não procuro, fazer um exercício, sei lá. Dar um início assim, alguma coisa e melhorar também a nossa mentalidade, né? Que é algo que eu tenho buscado a Deus para me ajudar a mudar algumas coisas e a melhorar minha saúde mental. Não tenho muito o que compartilhar com vocês, mas em resumo é isso. Só queria compartilhar o que às vezes a gente olha assim e, nossa, parece tudo bem, tudo tranquilo. Às vezes não tá. Mas não que esteja algo ruim, mas pode estar melhor. Então são coisas que eu tenho que ficar atento e ver que se eu der mole, é algo que pode me afetar na minha vida com Deus, na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Que não afeta o meu trabalho, os meus estudos, as minhas relações com as pessoas. São coisas que a gente vai melhorar com o tempo. Acredito que até o final do desafio, eu já vou estar diferente, em nome de Jesus. Estar mais animado, mais disposto, mais alegre. Não que eu esteja triste, mas eu tô sem energia, tipo, eu me sinto muito disposto pra fazer as coisas, pra começar o dia. E isso tá me afetando já em tudo que eu faço. Estourou, né? Em tudo que eu faço. Mas enfim, vai dar pau. Em nome de Jesus. Hoje é dia 1º de dezembro, atualização sim, né? Pra atualizar vocês como tá sendo o desafio. Enfim. Vacilei, dei mole. Coisa que não era pra fazer. Fiz coisa que não era pra fazer. Mas enfim. O que temos que fazer? Buscar mais o Senhor. E vambora. A vida é assim, acontece. A gente não pode se acostumar a ficar assim. Poxa, tava um silêncio danado, foi só gravar. Mas enfim, estamos buscando ser melhor. Estamos buscando ser melhor cada dia. E aos pouquinhos vamos conseguindo. É isso. Tô lendo. Eu não tenho muito o que falar não, gente. Tô muito desanimado ultimamente. Estou muito cansado, tô estressado. Mas enfim, vai melhorar. Em nome de Jesus. Olá pessoas, hoje é dia 2 de dezembro de 2025, tô gravando um vídeo sobre identidade pro Reels do Instagram e pro Shorts do TikTok. Enfim, esse aqui é o fundo que eu fiz, eu achei muito legal e eu queria gravar para ter um pouco de conteúdo diferente. Então vou atualizar vocês rapidamente sobre como é que tá sendo. Eu tenho vacilado com Deus, eu tenho andado estressado, irritado, cansado.
Assim como eu tenho falado nesse vídeo da identidade, nossa identidade é que nós somos escolhidos pelo Senhor. E Jesus fala que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então eu tô mal não porque a vida é ruim, mas eu tô mal porque eu tô longe do meu Senhor. E não vou ficar longe por muito tempo. Estou me esforçando para fazer coisas melhores, para ter resultados melhores. Tem um filósofo que fala que insanidade é você fazer as mesmas coisas sempre e querer obter um resultado diferente. Então, se eu busco o Senhor sempre da mesma maneira e eu nunca consigo alcançar aquilo que eu quero do Senhor, então eu vou buscar de uma maneira diferente para conseguir um resultado diferente. Então, eu tenho buscado mais, eu tenho largado mais o celular nesse desafio que eu fiz essa semana, e agora eu passei vendo mais conteúdos no YouTube. Eu vejo muito YouTube, mas eu passei, vendo coisa de câmera que eu gosto, vendo as paradas de música, de instrumento, assisti uns shorts aqui, uns shorts ali, eu vou cortar isso, cortei já isso, e não vou mais, vou ficar bem regradinho, só conteúdo cristão, e também não vou passar tanto tempo vendo YouTube, vou buscar mais ler mais a palavra, ler mais livros cristãos, orar mais, para desenvolver uma vida com Deus. Então é isso, bem rapidinho, minha atualização é: não deixe o inimigo te distrair, por mais que você esteja num propósito também nesses de 30 dias, não deixe te distrair colocando outras coisas que você pode estar buscando dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, na oração e na presença de Deus. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo até agora. Eu espero que vocês estejam gostando. Se proponham a fazer esse desafio, é muito bacana você ver que não depende de você, depende totalmente do Senhor, para que você chegue até perto dele. Mas enfim, vamos que vamos. Hoje é dia 3 de dezembro de 2005, só queria deixar aqui uma atualizaçãozinha, né? Rápida. Quero primeiro falar uma conquista. Consegui terminar de ler um livro, tava lendo o livro do Jael Subirá, Mate o Dragão, acho que é Em Busca da Pureza Sexual, alguma coisa assim, muito edificante, muito top. Hoje eu tô arrumadinho, porque eu percebi que eu tô desanimado de fazer as coisas. Então eu falei assim, não, vou me arrumar pra ver se eu me animo. E eu não gosto de ficar desanimado, de fazer as coisas sem vontade. Eu tô desanimado até pra gravar esses vídeos assim. Então é preocupante, eu não gosto. Olá pessoas, boa tarde. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025. Meu cabelo dá uma bagunça, mas vai permanecer. Enfim, tô indo pra casa agora. Foi um bom dia, graças a Deus. Eu percebi que hoje preciso dar mais prioridade às coisas de Deus. Como assim? Ler mais, né? Ouvir mais da palavra. Não que eu não tenha lido ou que eu não tenha ouvido, mas quanto mais melhor. E hoje eu fiz muito pouco. Hoje não foi muita coisa. Então é bom dar uma prioridade e fazer. Hoje eu tenho aulas de teclado, então daqui a pouco eu devo sair. Eu saindo, gravo de novo pra vocês aí e a gente conversa. Oi pessoas, tudo bom? Hoje é dia 7 de dezembro, são 4h30. Cheguei aqui na igreja para poder arrumar as coisas. Hoje a gente vai fazer um chamado pré-culto, que é um culto antes do culto, mas só para os jovens. Então, vamos que vamos. Tentar gravar um pouquinho para vocês, não prometo gravar muito, mas vamos embora. E esse é o nome que vai ser falado hoje. Hoje quem tá na liderança do pré-culto sou eu, o que Deus colocou no meu coração para trazer, para poder falar com a galera sobre o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, como o versículo base, o versículo de Filipenses 2, que fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não fez por usurpação ser como Deus, mas antes tomou forma de servo e foi obediente até a sua morte na cruz. E por ele ser obediente, Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. E eu quero falar sobre isso, que o nome de Jesus é poderoso e é sobre todos os outros nomes. O nome de Jesus é maior do que o pecado. O nome de Jesus é maior do que o nome de Jesus é maior do que o seu medo. O nome de Jesus é maior do que a dificuldade que você se encontra. O nome de Jesus é maior do que tudo. É mais poderoso do que tudo e do que todos. Então é algo simples que eu quero falar com a galera, mas eu acho que vai ser bacana, acho que vai ser legal. E se eu conseguir, ainda quero gravar um videozinho aqui rapidão. Cristo.
Fala pessoas, tudo bom? Hoje é dia 9 de dezembro, são 4h03 da tarde. Tô indo pra academia, comecei a ir pra academia e vamos glorificar o Senhor com o nosso tempo, cuidar do tempo pra adoração do nome de Deus. E cara, domingo agora, dia 7, aconteceu uma coisa muito top. E eu quero contar pra vocês melhor, algo muito uou com Deus. Teve pré-culto que eu filmei pra vocês. E eu tava, de frente pra liderança desse pré-culto, pra poder dar as oportunidades, enfim, liderar a galera lá. E, eu tava empolgadão, Deus me deu um sonho, que era pra falar sobre o poder no nome de Jesus e, enfim, falei sobre isso, cantei louvores sobre isso, busquei sobre isso. E beleza, tivemos o pré-culto, foi tranquilo, graças a Deus, e começou o nosso culto normal. Durante o culto, Deus fez um mover muito grande, graças a Deus. E cara, é muito provável que eu conte aqui, ninguém acredita, e poucas pessoas vão acreditar. Muita gente talvez não acredite. Mas aí é da fé de cada um. Eu tava lá, aconteceu comigo, e eu posso afirmar. Eu tava tocando teclado, e Deus fez um mover todo. Teve uma hora, cara, que eu não aguentei mais tocar teclado. Eu ajoelhei, na frente do teclado. E ali, adorando a Deus. E o mover na igreja acontecendo. E quando eu fui ver, eu tava no chão, tremendo, sozinho, adorando ao Senhor, dizendo o santo, porque a presença de Deus estava tão forte que eu não aguentei ficar de pé. Não foi a primeira... foi a primeira vez que isso me aconteceu. Então, pra mim é algo recente de acontecer comigo. Já viu acontecer com outras pessoas, mas comigo é a primeira vez. Eu tinha um pouco de receio, eu tenho um pouco de receio. Mas eu acho bonitinho que isso aconteceu quando eu falei ao Senhor, Deus, eu te dou legalidade e liberdade de fazer a sua vontade. Porque eu tenho orado a Deus pra me explicar esse tipo de coisa, esse tipo de mover, esse tipo de momento com Ele, de intimidade com Ele. E quando eu parei de querer ter o domínio do momento, o domínio do controle, Deus me permitiu viver isso. E eu creio que isso é resultado tanto desses 30 dias de busca que eu tenho buscado o Senhor. E isso é resultado da graça maravilhosa de Deus, que se não fosse a graça dele, não teria nada disso. E também, isso é um carinho de Deus. Eu vejo isso muito como um carinho de Deus. Você tá me permitindo fazer certas coisas que você não me permitia antes. Então eu vou, aos poucos, derramando mais do que você ainda não tinha. Por quê? Porque você tá me dando legalidade. Deus não chega invadindo. Deus não é invasivo. Deus é manso e humilde. Se você permitir, Ele entra. Se você não permitir, Ele não vai te forçar. Então, permita ao Senhor. Te permite ter um encontro com Ele, sabe? Pra viver coisas grandes com Deus. Bom dia, pessoas. Hoje é dia 10. Amanhã é o último dia do nosso desafio. Nosso desafio não, mas nesses 30 dias de busca. Dia 11 termina, acaba. Então, amanhã é o último dia que eu vou estar fazendo. Eu queria registrar aqui pra vocês um pouquinho do meu dia. Então, eu tô aqui no volta do ônibus, esperando o ônibus. E é isso. Quando o ônibus vier, eu pego aqui e mostro pra vocês também. Cara, foi um desafio muito bacana. Eu aproximei muito de Deus. Tive revelações da palavra muito poderosa. Tive esse momento com Deus que eu falei, que eu caí no chão sozinho. E eu, cara, pra mim foi muito surpreendente, porque ninguém orou por mim, ninguém encostou em mim, ninguém fez nada. Eu tava sozinho tocando. E o poder da presença de Deus foi tão grande, a graça e a misericórdia do Senhor foi tão grande, que eu não aguentei. Caí. Eu me senti... Quando eu caí, eu fiquei lembrando do texto, e caí como morto. Tanto de João quanto de Daniel. E, enfim, cara, o poder de Deus é muito grande, a gente não compreende. E Deus é maravilhoso, Deus é estrondoso. Mas é isso, galera. Eu pretendo fazer em janeiro também. Não sei quando esse vídeo vai estar saindo, mas eu pretendo fazer em janeiro também. E vamos que vamos, buscando o Senhor. Que isso aqui não é só um desafio pra postar no YouTube, mas isso aqui é uma rotina que eu quero manter na minha vida. Então eu tô gravando pra poder incentivar vocês a fazerem também, pra vocês estarem buscando com vocês. E enfim, pessoas, estou voltando pra casa agora. Fui na academia, já treinei, faltou luz, eu vim embora. Mas enfim, vamos ficar gigantes pra glória do Senhor. Vamos ficar saudável pra glória de Deus, pra honrá-lo com o nosso corpo, com o nosso tempo. Eu devo fazer algum vídeo também depois que eu pegar o dia da academia, de um mês, adorando ao Senhor com o tempo do Espírito Santo. Vou estudar mais sobre isso na palavra e pedir direcionamento ao Senhor. Acredito que seja um tema muito legal da gente aprender como glorificar a Deus com o nosso corpo. Há uns 2, 3 meses eu comecei a ler o livro do Luciano Subirá, que é o Cuidado do Corpo.
E, cara, abriu minha mente de uma tal forma sobre o que é adoração ao Senhor e como cuidar do nosso corpo é importante para a glória do Senhor. Não terminei o livro ainda, tô na parte de... vai começar a falar sobre descanso. Eu gosto de ler livro saboreando, porque eu leio rápido. Então, para não acabar rápido, eu gosto de ler por partes, meditar e viver aquilo que o livro ali tá falando, para depois ler mais. Hoje mesmo eu vou chegar, vou ler um pouquinho. Bom, pretendo pelo menos. Vou estudar mais e trazer para vocês o cuidado do corpo, como é importante, como glorificar Deus com o corpo. Queria correr um pouquinho no campo aqui hoje, mas tô morto de cansado. Eu treinei mal hoje, então não vou forçar muito não. Ficar mais tranquilo e descansar. Vamos que vamos pra cima. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025. Nosso último dia dos 30 dias buscando ao Senhor. Em busca do Senhor. E cara, que período top. Foi um período difícil em alguns momentos, mas muito gratificante, que eu pude me aproximar muito do Senhor. Eu tive revelações da palavra de forma extraordinária, experiências únicas com Deus. Eu quero fazer isso para minha vida toda, não só durante 30 dias. Então deixo aqui um convite para você estar participando junto comigo de buscar o Senhor durante toda a sua vida. Enfim, vamos para mais um dia, nosso último dia pro vídeo. E, enfim, tentar gravar o meu dia todo hoje. Enfim, pessoas, agora eu tô correndo para ir pro POM, para pegar meu primeiro ônibus. Eu pego 2 ônibus para o trabalho. Então, correndo para pegar meu primeiro ônibus. Enfim, hoje eu estou arrumadinho de preto, mas o sol também decidiu sair. Então tá um calor danado. Vai ser bênção o dia de hoje, em nome de Jesus. E, cara, muito bom. Esses 30 dias sem rede social, em busca total do Senhor. Eu poderia ter feito melhor algumas coisas, mas vivendo e aprendendo a gente vai melhorando. Mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que eu consegui publicar ele. Graças a Deus. Hoje é dia 14 de março de 2026. Eu demorei um pouco. Demorei um pouco a editar, um pouco a fazer as coisas e eu acho que eu não fiz finalização na época que eu estava gravando esse desafio. Pelo menos eu não encontrei os meus arquivos. Mas se você está vendo aqui, eu quero te dizer que, cara, que busca maravilhosa foi essa. Foram 30 dias de muita graça de Deus. E até hoje eu tenho colhido frutos dessa busca. Cara, de dezembro até agora, aconteceram muitas coisas que eu vou fazer um vídeo melhor, podendo falar sobre isso, mas eu pude realizar meu sonho de tocar saxofone na igreja, eu fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas, tive um encontro surreal com Deus. Então, busca o Senhor enquanto ele pode ser achado. Quanto mais você deseja dele, mais ele vai te permitir receber. Então, que você venha viver o extraordinário de Deus. Que esse vídeo tenha sido um vídeo edificante para sua vida, que venha alcançar o seu coração e te chamar para vivenciar algo com Deus. Inclusive, você deve estar percebendo que esse vídeo está com uma qualidade diferente, está diferente dos vídeos normais. Essa é uma bênção de Deus, que Deus proveu na minha vida, e eu creio que foi uma graça muito grande dele. A bateria acabou. Mas essa é uma bênção que Deus colocou na minha vida e eu vou fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre. E, cara, Deus tem transformado muitas coisas em mim, dentro de mim e na minha vida, na minha casa, na minha família. Então busca o Senhor, vá atrás, não pelo que Ele pode proporcionar de bem material, mas daquilo que Ele pode fazer na sua vida, aquilo que Ele pode fazer no seu coração, porque não tem nada melhor do que a presença. Pode te faltar tudo, mas você tendo a presença, você tem tudo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, esse pequeno filme, esse pequeno obra de arte que eu fiz com muita dedicação e carinho. Ficou muito grande, foi o maior vídeo que eu já fiz na minha vida inteira, mas que tudo isso aqui seja feito para a honra e glória do Senhor. Seja para honrar e glorificar o seu nome, seja para alcançar a sua vida e seja para edificar a sua vida. Que Deus vai ser honrado e glorificado naquilo que eu faço, naquilo que você faz, naquilo que você assiste, naquilo que eu produzo, e que o nosso coração vai estar focado e firme no Senhor. Muito obrigado por ter me acompanhado durante esse vídeo. Bom, esse é o primeiro vídeo desse canal, então saiba que nesse canal vai ter muitos outros vídeos. Vão ter vídeos como esse, que vão ser vídeos mais compridos, um vídeo de desafio com Deus. Vão ter vídeos também que vão ser algo diferente, algo que você com certeza nunca viu. E, bom, já tá meio que preparado, só tô esperando esse vídeo sair pra eu poder dar a introdução na edição do meu próximo vídeo, já postar ele. Bom, você deve ter percebido que eu cortei o cabelo, então muita coisa aconteceu nesse meio tempo de dezembro até o momento. Eu creio que você vai gostar muito daquilo que tá por vir, daquilo que Deus já tem preparado no meu, no seu coração, daquilo que Ele já tem preparado no céu para sua vida. Então que esse vídeo seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Venha viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Muito obrigado por estar me assistindo, muito obrigado pela companhia. Por favor, se inscreva, dá um like, compartilha, para que esse conteúdo venha chegar a mais vidas e a mais pessoas, para que elas venham ser tocadas e edificadas pelo Espírito Santo.
que tudo que você assista aqui, você coloque em prática, ou até mais do que você assistiu até aqui. Você venha viver o extraordinário de Deus na sua vida. E bom, é isso, eu não tenho muito o que falar, mas muito obrigado mesmo. Que Deus venha ser glorificado na sua vida, que você venha ser abençoado pelo Senhor, e que o Espírito Santo venha te tocar nesse momento, para que você venha ver o poder de Deus sobre a sua vida. Então, muito obrigado, Deus abençoe e tchau.